traga a sua amada Eliane, conduza ela aqui até o altar. Já aproveito para orar pela vida dela. Aleluia. Vamos ouvir então aquilo que Deus preparou para nós essa noite. Amém. Vou pedir que você possa erguer a sua mão para cá. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos, ó Deus, na Tua presença, Pai, pois a Tua presença está em nós. O Senhor habita em nós, Pai. Tu podias, ó Deus, habitar em qualquer lugar. Tudo é Teu, mas o Senhor escolheu habitar dentro de mim, dentro da Tua filha, dentro do Teu povo, Pai. Portanto, ó Deus, o Espírito do Senhor que está sobre ela agora, o Espírito do Senhor que ungiu a Tua filha, Senhor, que Ele possa usar nesta noite poderosamente, Senhor, da forma que Tu quiseres, Pai. Que seja não ela, mas que seja o Senhor que fala conosco esta noite através do instrumento Liliane, que ela diminua e que o Senhor cresça e que a gente possa estar, ó Deus, pronto para receber o que Tu tens para entregar. Tu és um Deus que salva, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que transforma. E é assim que nós cremos e esperamos no Senhor nesta noite, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus, Pai. Amém. Graça e paz. Quem crê em um Deus que faz, eu não gosto de falar um Deus, porque nós não temos um Deus, temos o Deus, amém? Então quem crê que Ele é um Deus de milagre, que Ele é um Deus de promessa, eu tenho assim estado na presença do Senhor ultimamente e amado cada detalhe que o Senhor tem ministrado ao meu coração, porque nenhum desses louvores que foram tocados aqui foi o que eu pedi. Eu não pedi, na verdade, nenhum louvor. Mas Deus tem cuidado da sua igreja. Deus tem amado a sua igreja de tal maneira que Ele tem cuidado de cada detalhe. Faz tempo que eu não peço louvores, Pastora Laura, faz tempo. Mas todas as vezes que eu tenho ministrado a palavra, o Senhor tem testificado no meu coração aquilo que Ele quer para a igreja dele. E esta palavra que eu vou ministrar ao coração de vocês hoje, eu ministrei lá no Vegel, mas eu creio que esta palavra vai ser renovada aqui. Quando eu perguntei ao Senhor qual seria a palavra que iria ser ministrada hoje, Ele falou com muito claro no meu coração, e eu tenho aprendido a escutar e obedecer. Se um coração que está aqui atento a ouvir a voz do Senhor, estiver preparado para a palavra que vai ser ministrada hoje, eu creio que o Deus de promessa vai cumprir a promessa dele na sua vida. Eu quero convidar a igreja a colocar a sua mão nos seus ouvidos e vamos fazer uma oração para que a voz do Senhor, é a tua voz, Senhor. Eu não sou nada, eu não sou ninguém diante da tua grandeza. Então é a tua voz que será colocada no ouvido de cada pessoa que está aqui. Então eu oro, Senhor, para que toda surdez espiritual caia por terra em nome de Jesus. Todo eu, toda razão, todo achismo, porque nós somos, Senhor, criaturas, nós somos filhos, nós somos teus. E nós queremos ouvir a tua voz. E que seja tão somente o teu Santo Espírito ministrando no coração de cada um aqui. Deus, a tua palavra garante que o teu Espírito é o único que convence o homem do pecado. Então que seja o Senhor, o único ministrador aqui. Me coloco na tua posição, Senhor, à tua disposição, pois eu também sou tua, Deus, e eu creio que o Senhor é um Deus de milagre. Amém. Quero falar aqui hoje sobre um homem muito conhecido por todos, mas muito amado e admirado por mim. Eu quero falar hoje sobre José.
José é conhecido pelos sonhos, por todo uma história que está já no coração de cada um. Mas eu quero falar um pouco do meu testemunho, mas ministrando na palavra sobre José. Talvez tenha alguns aqui que acreditem que Deus não tem aliança com você, mas Deus tem aliança, amém? Agora, o questionamento não é sobre a fidelidade de Deus, mas sobre a nossa fidelidade perante o Senhor. Será que nós temos uma aliança com Ele? Deus vai ministrar no coração de cada um aqui, amém? Deus me convidou para fazer uma aliança com Ele. Ele tinha uma aliança comigo, mas Ele me convidou para fazer uma aliança com Ele. Porque às vezes nós acreditamos que o fato de estar na igreja, de vir, de louvar, de ser da intercessão, de ser, seja lá de que ministério for, qual for o título que você tenha, te faz ter uma aliança com Deus. Mas isso não é verdade. A aliança faz quando a gente deixa de crer no Deus que ouvimos falar e passamos a crer no Deus que conosco anda. Amém? Então vamos falar hoje sobre José. Vou falar esse versículo, vou prosseguir na palavra e depois voltamos aqui. Gênesis, capítulo 50, versículo 19. Amém? Amém? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Amém. José era um menino muito inteligente quando a sua história começa a ser traçada conforme Deus falou. E vocês vão entender lá na frente o porquê. José era carismático, talvez não uma carisma que nós conhecemos como sorriso, ser simpático, não. Mas a Bíblia diz que José, aonde José andava, ele tocava os corações. José tinha carisma, era inteligente, era educado. E com certeza essas características de José chamavam muito a atenção. Ele era filho de Jacó. Seu pai amava José e tinha preferência por José. Porém, a Bíblia fala que ele tinha esse carinho por ser filho da sua velhice. E José era um menino sonhador. Todos nós conhecemos a história de José como um menino sonhador. Quando Deus começou a revelar, preste atenção, Deus tinha uma aliança com Abraão. Abraão teve Isaac. Deus precisou fazer uma aliança com Isaac. Deus tinha uma aliança com Isaac, mas Isaac precisava conhecer a Deus. E aí, todos nós sabemos que a história narrada de Isaac, de Abraão e Isaac, fala lá na frente do que Deus iria fazer pela humanidade, amém? Todos nós sabemos que a história de Isaac, de Abraão e de Isaac, narra a história que lá na frente iria acontecer. Deus sacrificando seu filho por amor de cada um de nós. Então, naquele momento do sacrifício, Isaac conheceu o Deus de Abraão e formou uma aliança com Deus. Lá na frente, Isaac tem Esaú e Jacó. Deus tinha uma aliança com Jacó,
Mas Jacó precisava ter uma aliança com Deus. E foi preciso que ele conhecesse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, andando com ele. E ele conheceu a Deus. Ele formou uma aliança com Deus. Por sua vez, Jacó teve José. José conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porém, José também precisava fazer uma aliança com Deus, pois Deus tinha uma aliança com José. Provo você na palavra. Todos nós conhecemos que os sonhos que José contava eram o que Deus dava. Amém? José ele não idealizava aquelas coisas. A Bíblia não fala que José ele desejava aquelas coisas. Deus dava a ele sonhos que iriam acontecer, promessas. Porém, José, ele contava aos seus irmãos, mas ele não contava nenhuma mentira. Ele não queria ficar grande diante dos irmãos. Ele simplesmente estava compartilhando aquilo que Deus estava fazendo com ele. Mas Deus tinha uma aliança com José. Esta aliança, eu tenho aprendido que todas as vezes que Deus levanta alguém, Ele não levanta para engrandecer o nome dessa pessoa. Ele levanta para que toda uma geração seja abençoada junto com ele. E aí, José passou a conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas não mais de ouvir falar, mas porque começou a caminhar com ele. Como? No começo, todos nós sabemos que José contou os sonhos que Deus tinha para eles. Promessas, desejos. Porém, não desejos, porque desejos vêm do nosso coração. Deus, quando Ele fala que vai cumprir, Ele cumpre, meus queridos. Independente. Talvez você esteja pensando assim: mas não vai se cumprir na minha vida. Por quê? Porque, na verdade, fulano, ou a situação, ou as circunstâncias, já me disseram que não. Mas aí é onde está. Aonde está a nossa fé? A nossa fé está nas circunstâncias ou a nossa fé está nas promessas? Porque se estiver na promessa, as circunstâncias não vão importar. Não são elas que vão determinar quem você é. Amém? Quem determina quem nós somos é Deus. Somente Deus é que pode determinar. Talvez às vezes você olhe para alguém e diga assim: cheio de Deus, cheia de Deus. E aquela pessoa, você começa a olhar para essa pessoa. Pode ter certeza, se Deus perceber que de fato o seu coração está naquela pessoa e não nele, você vai se decepcionar com ele. Amém? Talvez só tenha acontecido comigo isso. Mas com José foi dessa mesma forma. Porém, José ele não cria nas circunstâncias, ele cria nas promessas. E aí, vamos ver a história de um menino que aos 17 anos recebe uma túnica. Vou passar muito rápido porque não é este o contexto. Então ele recebe uma túnica, ele recebe honra do pai diante dos irmãos. Quem era aquele pequeno menino? Diante de uma geração que estava sendo forjada por Deus, e Deus já conhecia o coração. Não é a promessa, quando se trata de Deus, a promessa ela não vai direcionada à pessoa pelo título, ela vai ser direcionada pelo coração. E Deus conhecia o coração daqueles filhos de Jacó. Deus tinha uma aliança, era com José. Mas ele recebe honra, recebe uma túnica e recebe uma ordem do seu pai para ir ao encontro dos seus irmãos. Eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo uma história, na minha mente, até vestida, eu fico. Eu já estou aqui contando e automaticamente já estou sendo levada para aquele tempo. Eu idealizo rapidamente aquela imagem e entro na cena nitidamente. E eu sou apaixonada pela história de José. Por quê? Porque José, ele tinha tudo para ser um cara mal-humorado. Ele tinha tudo para ser um cara soberbo. Um cara que não queria mais conversa com Deus para começo de conversa. Porque ele só contou aquilo que Deus prometeu a ele.
ele não tinha, ele era para ser aquele cara, sabe, que você chega assim e diz assim, dificilmente Deus vai falar o coração dessa pessoa, mas foi o contrário. José, mesmo diante de tantas situações que levaram ele a não crer, ele continuava crendo. E eu convido a todos vocês a crer nas promessas que Deus tem para a vida de cada um. Então, ele vai ao encontro dos seus irmãos. Quando ele chega lá, a Bíblia fala que os seus irmãos, né? Os irmãos de José, falavam assim: lá vem o sonhador. Jogaram ele no poço. E aí é que começa a história de José, aos 17 anos, jogado num poço. E agora, José, cadê os teus sonhos? Cadê as promessas? Cadê o que Deus te prometeu e por que não vai se cumprir? Não vai. Jacó era um homem rico ou pobre? Rico. Então José era o quê? Se Jacó era rico, quem era José? O filho preferido, um menino rico, que tinha herdado muitas coisas do pai, que vivia diante de um conforto muito bom, e de repente se vê em um poço, sem honra, pois arrancaram as vestes dele, e sendo levado mais na frente como escravo. Porém, toda a Bíblia narra a história de José falando o seguinte: Deus era com José e tudo que ele tocava prosperava. Então lá vai José, escravo, para a casa de um homem chamado Potifar. Todos aqui conhecem, todos conhecem essa história. E lá ele começa a prosperar. Potifar presta atenção naquele homem e vê que tudo que ele tocava prosperava. Então Potifar logo traz ele para tocar nas finanças, na casa, no seu conforto também. E assim foi José. Deus estava com... E no final de cada versículo deste capítulo está escrito assim: Deus era com José e tudo que ele tocava prosperava. Eu ouvi um testemunho muito triste. Eu particularmente achei muito triste, falando assim, que os piores funcionários do mercado, pastor e pastora, são os cristãos. São os piores funcionários do mercado. Lógico que tem exceção, você está me entendendo? Mas o testemunho de empresários, de pessoas que têm negócios, que estamos conversando, falam assim: são os piores, os cristãos, os piores. Preguiçosos, são preguiçosos, não falam com a verdade. E as pessoas relataram coisas aqui que eu também não vou relatar aqui no momento, mas para mim, assim, soou de forma muito pesada. Por quê? Porque que testemunho nós estamos dando sobre Deus? Porque nós não pregamos o que falamos, pregamos o que fazemos. Você pode falar o melhor versículo de todos, a melhor pregação de todas, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão querer ver o que você está falando, o que eu estou falando. E aí, José era um homem, um menino, poderia ter sido um menino frustrado, mas José, ele escravo, produzia e prosperava aonde ele estava. Aonde Deus colocava José, a terra ficava fértil. Aonde Deus colocava José. E aí, lá na frente, José prosperando na casa de Potifar. Todos nós sabemos que a mulher de Potifar
teve interesse em José. A Bíblia fala que ele era muito bonito. A Bíblia fala que ele tinha porte. Ela se apaixona por ele, tenta ficar com ele. A Bíblia fala que a mulher não tentou nem um pouco José. Não tentou José nem um pouco. José não ficou tentado com a mulher de Potifar. Ele só correu, deixando as roupas dele lá onde estava. Ele não teve nem tempo de pegar as roupas que ela arrancou. Ele correu daquele local. Por quê? Porque ele sabia que ele estava sendo tentado, mas ele sabia o Deus que ele servia e ele desejava. Ele até viu, ele pode até ter desejado, mas ele viu que ali não era o lugar dele, então ele saiu correndo antes de cometer esse erro. E aí, vamos conhecer um José que passou a ser colocado em uma prisão. Então, lá na prisão, José estava murmurando, José já não aguentava mais. Que coisa! Prosperei tanto, Potifar, ele acreditou na mulher dele. Eu estou aqui novamente preso. Foi isso? Não. O carcereiro achou graça em José. Via como José trabalhava. Via como José estava dando testemunho naquele lugar. E aí colocou ele para cuidar dos presos. Entrando naquele lugar, no poço, José estava no poço, foi para a casa de Potifar, escravo, depois ele vai para uma prisão. Veja que José está se movimentando diante de toda a sua trajetória. Humanamente falando, José estava se movimentando para a promessa ser cumprida. Então ele vai, chega naquela prisão, começa a prosperar, ele começa a revelar quem era o Deus dele. Ele começava a testemunhar do Deus que José servia. Então, José passou a ser conhecido como um homem que revelava sonhos. Porque quem estava preso? Justamente o padeiro e o copeiro de Faraó. Então José poderia falar: essa é minha chance. Quando falaram para ele: você é um homem que revela. Ele fala: não sou eu. Ele dá honra, glórias e louvor a Deus. E aí Deus revela o sonho. Ele fala que não, o rapaz no qual ele falou o sonho, que acertou, que ele iria sobreviver, pede para que ele não esquecesse dele, mas o rapaz esquece. Por 2 anos ele permanece na prisão, esquecido. Então finalmente José tem aí chega a parte de Deus, porque é assim: Deus, ele revela a promessa, está trabalhando em você, você caminhando, Deus está trabalhando em você e também está trabalhando lá na frente em quem ele vai usar para te levantar. E aí há o grande encontro de José e Faraó. Faraó reconhece que José é um homem que o Deus de José, preste atenção, Faraó, ele não ficou, ele poderia ter duvidado da interpretação do sonho, amém? Ele poderia ter duvidado, mas quando Deus está no negócio, tudo encaminha para ser realizado. Então Faraó poderia não ter dado crédito a apenas um prisioneiro. Afinal de contas, os magos, as pessoas que andavam com Faraó, não foram capazes. Quem é um prisioneiro para simplesmente chegar e interpretar? Quem é? Mas Deus era com José, e tudo que ele tocava prosperava. Então, José é um homem que revela a vontade de Deus para a terra, aquela terra que iria passar muita fome. É levantado como governador do Egito. Então ele já estava por cima, amém? Ele já estava por cima.
E aí, faz assim, olha, quando tiver já perto de terminar, viu? Porque eu me empolgo. E aí, José já era o governador do Egito, e é onde eu quero falar com vocês. Quando José, ele foi levantado como governador do Egito, se cumpriu cada detalhe que Deus falou. Ele teve um encontro com aqueles que, sim, fizeram mal a José. Sim, eles tentaram matar o sonhador. Mas quando Deus está no negócio, não existe ninguém para matar. Quando Deus está, Ele levanta outros, mas Ele levanta. Igreja, em nome de Jesus, abra os seus ouvidos espirituais para o que Deus ministrou, está ministrando no coração de vocês hoje. Porque o que Deus ministrou, está ministrando aqui hoje. Eu já ministrei essa palavra. Deus tem ministrado ao meu coração. Olha, o orgulho, a prepotência e a arrogância derruba muitos homens. Mas quando nós temos um coração inclinado realmente para servir e amar a Deus, Ele nos perdoa e nos faz ir voar longe. Ele nos faz voar longe. Porém, quando nós somos orgulhosos, prepotentes e arrogantes, eu falo por mim. Eu estou falando por mim. Eu era assim. Eu reconheci isso da pior forma. Passei e estou passando por um trabalhar de Deus muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Mas chegou o tempo de parar de lutar com Deus. Chegou o tempo, eu cansei. Eu disse para Deus, eu cansei de lutar com o Senhor. De falar para o Senhor o que eu quero e o que eu não quero. Hoje eu quero viver as tuas promessas. Mas quando Deus tem um sonho, quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, é preciso andar no caminho em que Ele vai te colocar. Porque lá na frente tem uma explicação. José era um menino mimado, era o queridinho do papai. José, ele tinha honra, ele tinha promessa, mas ele não tinha maturidade para vencer aqueles obstáculos que Deus tinha para ele. E foi nesse trabalhar até todo o caminhar de José que ele precisou conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porém, não mais de ouvir falar, mas porque ele andou e experimentou as promessas junto com Deus. E aí, dentro de toda essa história, você pode imaginar como estava o coração de José? José era um homem muito obediente. A Bíblia fala que ele foi colocado naquele poço aos 17 anos, mas aos 30 anos foi que ele teve um encontro com o faraó. Foi tempo ou não foi? Davi a mesma coisa, estava atrás das malhadas. Quando Samuel foi ungir Davi, ele foi ungido. E depois ele foi lá, pegou a coroa do rei e já sentou no trono. Foi isso? Não, levou tempo. Enquanto nós somos meninos mimados, só queremos receber honra, Deus não nos levanta. É preciso andar pelo caminho do trabalhar de Deus para que a gente seja levantado. Porque só então vamos ter maturidade para entender que não somos nós. Tudo vem dele e é tudo para ele. E toda a honra, toda a glória e todo louvor é para ele. E José, dentro desse conhecimento que ele teve, ele foi lá, estava no trono. A palavra diz que quando o faraó deu tamanha honra a José, que ele falava, e quando alguém fosse falar com José, para falar antes com o faraó, não, é a palavra de José que determinava o que acontecia. Aí chegam os irmãos de José. Imagine vocês, porque eu sei aqui que só tem filhos que perdoa, nem precisava disso, mas eu fiquei imaginando a vida de José naquele momento. Ele dá com os irmãos que levaram ele para aquele lugar, que fizeram aquilo com ele, que foram usados para fazer o mal. Mas José, a Bíblia diz que ele, a princípio, ele saiu, ele se ausentou,
Ele chorou ao ponto de todo o palácio ouvir. Então o choro não foi fraquinho, não. Eu imagino a dor de José. Ele tinha oportunidade, sabe, para mostrar, agora é minha vez de mostrar para vocês quem eu sou. Mas José fez diferente. Ele perdoou seus irmãos. Deus, Ele quer que a gente tenha o perdão. Eu ficava com raiva. Por isso que eu estou falando que Deus também está trabalhando comigo nesta palavra. A gente levanta as mãos para adorar, falamos que somos dele, que tudo é para ele, que tudo vem dele, mas não somos capazes de perdoar nada que fazem com a gente. Falamos de perdão, mas o perdão ele não vem para aqueles que nos convém. Quem trata o pecado é Deus. Deus, eu disse para ele antes de vir subir no altar, eu com muito temor, porque eu já falei muito resposta de altar, eu já fui uma pessoa muito soberba, mas eu tenho sido trabalhada por Deus com temor para falar aquilo que Ele manda eu falar. E eu já falei para Deus que todas as vezes que Ele me envia uma mensagem, eu não vou dizer mais não. Por isso que eu não disse não. Por isso que eu não tenho dito mais não. Mas interessante é que eu disse para Deus também que eu não quero pregar, que eu não quero falar. Mas Deus tem me levantado para pregar a sua verdade. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos genuinamente, não é na frente de ninguém, mas genuinamente reconhecemos que nós não somos nada, não somos capazes. Aí é que Deus diz, agora você está pronto para eu trabalhar em você. Interessante isso. Então aqueles irmãos que tanto fizeram mal, de repente se deparam com um homem que estava pronto a perdoar. Por quê? Porque Deus era com José e tudo que ele tocava prosperava. José entendia que não se tratava dele. José entendia que tudo era para ele. José entendia de tal forma que todo aquele caminhar, mesmo que fizeram mal a ele, empurravam ele para as promessas do Senhor. Eu imagino que quando José foi colocado como governador do Egito, então ele fechou os olhos e lembrou. Ele lembrou dos sonhos. Ele lembrou de tudo que Deus prometeu a ele. E ele foi diante de Deus, achado graça tamanha que ele perdoou. A história de Abraão e de Isaac leva ao caminho de Jesus, seu sacrifício por cada um de nós. A história de José leva ao amor e o perdão de Deus por cada um de nós. Quando Jesus foi colocado ali naquela cruz, foi pelo meu e pelos teus pecados. Talvez a gente olhe assim para o irmão e diga assim, ele é um pecador, mas nós também somos pecadores. A diferença é que muda o nome do meu pecado para o seu, das minhas tentações para as suas. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Mas a aliança que Jesus veio fazer conosco nos purifica de todo este pecado e nos faz viver uma vida nova. Então o perdão, como Jesus fala lá no monte, no Sermão do Monte, esse perdão ele tem que ser genuíno. Não é perdão àqueles que te convêm. Às vezes eu vejo alguém falar, Deus mandou a gente perdoar, devemos ter um coração perdoador, mas perdoar aqueles que te convêm? Ou perdoar a todos? Não era conveniente a José perdoar, mas ele perdoou. Deus, Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele te perdoou. Ele me perdoou. E hoje somos filhos de Deus. Hoje somos chamados filhos de Deus. Então, José tem um encontro com o seu pai. A Bíblia fala que eles choraram por um longo tempo.
Todas as vezes, sem exceção, que eu olho a história de José, eu choro. Todas as vezes que eu estou lendo a história de José, eu choro. Porque somente um coração muito voltado para Deus, para ter feito o que José fez. Não era José, era Jesus nos ensinando através da vida de José. Eu falei com o Senhor e tudo que eu estou ministrando para vocês aqui, eu falo com temor, muito temor, diante do Senhor, que Ele falou isso comigo. A história de José narra a minha história, narra o fato que eu fiz pela sua vida, Liliane. Então, o coração de Deus é um coração perdoador. Quando Ele se encontra com José, eu fico imaginando, quando José se encontra com o pai, eu fico imaginando a dor de José, mas o alívio ao mesmo tempo de poder ter visto o pai. A Bíblia fala que eles choraram abraçados por um longo tempo. José passou a viver com sua família. O pai de José morre. E aí vem esse versículo. E eu quero ler novamente com vocês para a gente finalizar. Quando o pai de José morre, os irmãos falam: certamente José vai se vingar da gente. O coração deles estavam ainda voltado no quem eles eram. Porque nós julgamos os outros conforme nós pensamos, com nossos pensamentos. Vocês sabiam disso? Você ama Deus conforme você julga os outros. É por isso, Deus falou isso comigo. Liliane, você não entende o meu amor ainda por você. No princípio do processo, o Senhor falou assim para mim: você não entende o meu amor por você, porque você me julga conforme você julga os outros. Se você não tem amor para dar, você não vai entender o meu amor. Somente o meu amor derramado sobre você é que você vai entender sobre o amor e derramar sobre a vida dos outros. Não é sobre você. Não confie nas suas próprias forças. A incredulidade, ela nos paralisa. A incredulidade nos faz acreditar nas circunstâncias. Então, eu não posso prosperar, porque eu não tenho um bom emprego, eu não tenho uma empresa. Então, eu não posso ter saúde, porque eu tenho uma doença. A circunstância paralisa diante da incredulidade. Mas é vivendo por fé e crendo nas promessas que você começa a caminhar e entender todo o propósito. E José entendeu. Então, em Gênesis 50, versículo 19, fala assim: quando os irmãos estavam totalmente, vamos lá, certamente vamos lá, vamos falar com ele e falar assim. E eles falaram, o pai, Jacó, mandou avisar. E eles começam a contar toda uma história, mentira, para que José perdoasse seus irmãos. E depois da morte de Jacó, eles continuassem naquela terra sendo abençoados através da vida de José. Então José fala, mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Quando Deus te abençoar, Ele vai te abençoar para que você toque em muitas vidas. É através da sua vida que toda uma geração vai ser abençoada. Deus, Ele não é um Deus. Ele não é um Deus que Ele se preocupa com um indivíduo. Ele se preocupa com todos os filhos. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Então você faz parte da promessa. Deus te chama hoje para fazer uma aliança com Ele. Talvez você diga, não, eu já fiz uma aliança com Deus. Eu venho à igreja, eu pago meus dízimos. Dízimo, me desculpe falando de uma forma até grosseira, eu não sei pregar eloquentes. Aquela palavra, né? Que as pessoas ficam bem estudadas e tal. Não, eu não sei. Acho lindo quem prega assim. Meu amado prega assim, eu não sei pregar assim.
Mas o dízimo, para aqueles que acham que estão vindo à casa do Senhor e estão entregando o dízimo, vocês não fazem mais do que a obrigação. Por quê? Porque no dízimo, você está devolvendo a Deus aquilo que Ele acrescenta muito mais nas tuas mãos. Aí talvez você diga, se eu não me levantar todos os dias pela manhã para ir trabalhar, eu quero ver o dinheiro surgir no meu bolso. Tá, se Deus não te abençoar com a saúde, com a disposição que você tem para ir trabalhar, eu quero ver você ter dinheiro. Tudo é dele, por ele e para ele. Então a palavra do Senhor fala assim: portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Aquele perdão curou os irmãos de José. José já tinha uma aliança com Deus, mas os irmãos deles precisavam também ser curados. Deus também queria curar os irmãos de José. Então, se você não libera o perdão para alguém, esta pessoa, ela pode até saber que você é de Deus, mas ela continua lá, doente, ferida, porque você não perdoou. Mas através do seu perdão, o agir de Deus entra e cura os irmãos. Cura todos. Cura todos. Que Deus seja exaltado neste lugar. O ministério pode subir. Que Deus seja engrandecido neste lugar. O Deus de alianças, o Deus de promessa. Ah, como é bom ouvir a história e falar sobre os sonhos de José. José sonhou, José foi governador. E a trajetória de José? E toda a sua trajetória. Eu convido a igreja a ficar em pé. Em nome de Jesus. Eu convido você esta noite a você refletir sobre essa mensagem que eu creio que teve pessoas que Deus ministrou no seu coração. E que você, a partir de hoje, você entenda que você é um testemunho vivo do amor de Deus. Quando você diz não, quando você não perdoa, quando você não dá bom testemunho lá no seu trabalho, prospere. Ah, mas aquele trabalho não é digno, meu patrão, ele não é digno. Prospere. Prospere, porque o testemunho do Senhor irá impactar toda uma geração. Ah, porque eu não consigo. Consegue. O Deus de aliança, de promessas, hoje te chama para fazer uma aliança com Ele. Eu estou falando de uma aliança, de dois tipos de aliança. A primeira aliança é para aqueles que vêm à casa do Senhor, que entendem a palavra de Deus, que ouvem falar sobre Deus, mas ainda não tem uma experiência de andar com Deus. Eu até louvo, eu até canto. Eu já cantei muito para o Senhor. Eu já louvei muito para Deus. Eu já dei muito glórias e aleluias. Eu já fui uma pessoa em que eu estava com compromisso em tudo da igreja. Tudo que a igreja produzia, eu estava lá. Mas eu não tinha uma aliança com Deus. E foi numa ministração como essa, sozinha, que o Senhor falou comigo: eu quero fazer uma aliança com você. Porque Deus tinha uma aliança comigo, mas eu não entendia e não tinha essa aliança com Deus. E o trabalhar de Deus tem sido continuamente, Deus tem trabalhado ao meu coração. Eu tenho entendido que não é sobre a minha pessoa, sobre o meu ego, sempre sobre quem eu sou, mas sobre quem Ele é. E as pessoas, elas querem ver Jesus em mim. As pessoas olham e falam: cadê Jesus? Cadê? Cadê esse Deus que eles pregam de tanto amor, de tanto perdão, de tanta misericórdia? Entenda. Perdoar faz parte da nossa vida. Porém, Deus trabalha no coração também de quem precisa liberar o perdão. Amém? E Deus também sabe como tratar cada um. O altar do Senhor é para ser respeitado. O altar do Senhor é para ser amado.
é para ser cuidado. Se você sabe, se você entende que no altar você vai subir, mas o que você vai ministrar não condiz com a sua vida, não suba. Seja honesto com o seu pastor e a sua pastora. Seja honesto, porque eu fui honesto com o meu pastor. Seja honesto em falar assim: olha, eu amo Jesus, eu quero ser tratado, mas no momento, no altar, eu não posso subir. Porque quando você louva, quando você toca, quando você está aí pregando, quando você está exercendo na intercessão, você está se colocando na posição de um homem e de uma mulher de Deus. E através da sua vida, Deus vai fluir neste lugar. Mas como Deus vai fluir, se você ainda não entendeu que Ele conhece o seu coração e a sua mente? Então tenha amor e respeito pelo altar do Senhor. É tempo do altar ser restaurado. É tempo das pessoas temerem a Deus. É tempo das pessoas não mais entenderem que Deus é um Deus simplesmente que ama e que perdoa, mas um Deus que merece toda a honra, todo o respeito, todo o louvor. Então Ele vai ser o Deus de aliança. Então Ele vai ser o Deus de promessa. Então Ele vai ser o Deus que vai te levantar no momento certo. E quando Ele te levantar, lembra, não é para que você se vingue, não é para que você mate seus irmãos, é para que você testemunhe do que Ele tem feito na sua vida. Faça uma aliança com Deus. Diga para Deus: eu entendi, Deus quer comigo. Eu entendi, Senhor, que não é sobre te conhecer, é sobre andar. Eu entendi, Senhor. José, enquanto ele caminhava, enquanto ele andava, ele foi humilhado, ele foi maltratado, mas José entendia que era Deus que estava empurrando ele para aquela promessa. Assim foi na vida de Davi, assim foi na vida de Paulo. Porque nós não queremos passar por esse trabalhar? Porque nós entendemos que daqui por diante é só vitória. É não. Se você estiver na posição de ser usado por Deus, não é só vitória, mas é neste lugar que você vai ter vitória. A vitória do amor, da graça, do cuidado. É este que Deus quer fazer com você. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Eu disse no começo para Deus, e falei aqui diante dos irmãos, que Deus ele vai se manifestar no coração de cada um conforme a sua verdade e justiça. Ah, Deus, eu tenho entendido, mesmo chorando, eu tenho entendido, Senhor, que no momento certo, não é sobre a minha vitória, mas sobre a tua glória, que será derramada sobre a vida de todos, que assim andarem no meu caminho, Senhor. Que esta aliança que você faz com Deus hoje, levanta as tuas mãos bem alto e fala assim para Ele: meu Deus é um Deus de milagres, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, fala para Ele quem Ele é. Quem Ele é? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Quem é o Deus? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ele é o Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa.
Senhor. Sejam luz. Aonde vocês andarem, sejam luz. Aonde vocês estiverem, prosperem. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a promessa. Há uma promessa maior e melhor que todas as que Deus já te prometeu. O Evangelho, ele não se discerne no ter, mas no ser. O verdadeiro Evangelho, ele está sendo colocado, nos colocando na posição de ir para o céu. Amém. A história de Jesus é verdadeira. Ele vai voltar a um lugar preparado para cada um de nós. E nós estamos caminhando aqui. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele também é Deus. Mas Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança. E assim como Ele foi na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, na vida de José e de Paulo e de Pedro e de João e de tantos outros da palavra de Deus. Ele é um Deus, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Não se preocupe, Ele é o mesmo. Nós não estamos aqui para prosperar na terra. Nós estamos aqui para prosperar junto com o Senhor, para ir para o céu. Durante o caminhar, Ele vai fazer na tua vida. Só lembra que Ele é um Deus que está na tua vida. Ele é o Deus de promessas, de milagres. E eu creio que assim como Ele tem feito na minha vida, irá se cumprir. E depois, pastor, se levantaram pessoas para testemunhar sobre o que Deus vai fazer. Amém. Aleluia. Aplauda forte a esse nome. Ele é o Deus